Então tá, olha, os principais conjuntos numéricos que a gente trabalha aqui nos cursos da gente, basicamente o principal que a gente trabalha mesmo é o conjunto dos números reais, mas a gente vai chegar nele. Aí eu vou dar só uma lembrada aqui nos que antecedem até a gente chegar aos reais. O conjunto dos números naturais, pessoal, ele é representado com esse N e essa barra aí. E basicamente ele tem os números positivos que a parte fracionária é zero. O que eu estou querendo dizer a respeito disso? Basicamente o conjunto dos números naturais vai ser o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Beleza aí? Esse conjuntinho aí. Se você colocar os números negativos, incluir os números negativos nesse conjunto, aí você fica com o conjunto dos números que a gente chama de conjunto dos números inteiros, certo? Então, esse conjuntinho aqui é o conjunto dos números naturais. Se você incluir os números negativos com parte inteira igual a zero, então você vai ter o conjunto dos números inteiros. Vai ser o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tranquilo aí? Beleza? Tá. Aí, basicamente, se a gente for tentar dar uma representação nisso, a gente pode dizer o seguinte, olha, se eu representar o conjunto dos números naturais como sendo esse círculo aqui, só para ter uma representação visual, o conjunto dos números inteiros eu poderia representar mais ou menos assim, ó, englobando o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque todo número natural ele é um número inteiro. Por exemplo, o 1 está aqui dentro, o 2 está aqui, o 3 também. Todos esses números aí pertencem ao conjunto dos números naturais. Tá dando certo? Entendeu o que eu estou dizendo? E também pertencem aos inteiros. Mas tem número que é inteiro e não é natural. Os números negativos são esses exemplos. Por exemplo, o menos 3 ele está dentro do conjunto dos números inteiros, mas ele não está dentro do conjunto dos números naturais. Ó, ele está fora. Beleza aí? Tá compreensível o que eu estou dizendo? Beleza? Tá. O próximo conjunto a gente, em geral, já não representa nomeando os elementos. Esse próximo conjuntinho aqui, já vou dar uma representação com todos eles aí. Esse Z aqui é o conjunto dos números inteiros. O próximo conjunto que a gente representa aqui é esse conjunto Q, que ele é chamado conjunto dos números racionais. Aí o conjunto dos números racionais a gente já representa com uma lei de formação. O número racional, pessoal, quando ele pode ser escrito como sendo uma fração de dois números inteiros. Vamos nós. Por exemplo, o 4, ele pode ser escrito, por exemplo, como sendo 8 dividido por 2, não é verdade? Todo número que pode ser escrito como uma divisão de dois números inteiros, a gente diz que pertence a esse conjunto Q, do conjunto dos números racionais. Tranquilo aí? Aí é meio direto ver que todos os inteiros são racionais, porque se você pegar qualquer inteiro, por exemplo, o 4, tu pode representar o 4 como sendo 4 sobre 1. Tranquilo aí? Qualquer número inteiro que tu pegar aí, sei lá, 27 é a mesma coisa dele sobre 1. Então todo número inteiro pertence aos racionais. Tá dando para entender, pessoal? Mas nem todo racional é inteiro, ó. Por exemplo, se você pegar o 5 e dividir pelo 3, isso aí não dá um número inteiro. Mas esse número é a divisão de dois números inteiros. Então, ele é racional, mas ele não é inteiro. Tá dando certo o que eu estou falando? Tá dando para entender mesmo? Todo número que pode ser escrito como a divisão de dois números inteiros, ele é um número racional. Certo? Foi, né? Tá, então como é que eu posso representar esse conjunto dos números racionais? Eu digo que são todos os números da forma A sobre B. E qual é a restrição que eu tenho que fazer com esse B aqui, pessoal? Eu vou dizer que o A, ele pertence aos inteiros. Esse Ezinho aqui, ele significa pertence ao conjunto. E o B, ele também pertence aos inteiros. E a única coisa que a gente exige é que esse B seja diferente do zero. Por que a gente exige que esse número seja diferente do zero? Pelo seguinte fato. Se você tem, por exemplo, 3 sobre 0... para você achar esse resultado, você teria que ter um número que multiplicado por 0 teria que dar 3.
Mas acontece o seguinte, se você multiplicar qualquer número por 0, vai dar 0. Então não tem número que você multiplique por 0 para dar 3. Esse argumento é igual para qualquer outro número que você botar aqui. Por exemplo, se fosse um 10, para fazer 10 dividido por 0, você teria que achar um número que multiplicar por 0 desse 10. Aí não tem esse número. Então não existe uma fração de um inteiro dividido por 0, certo? Isso aqui é uma indeterminação. Tá dando certo, pessoal? Não dá para dividir por 0. Tranquilo, hein? Tá. Aí é o seguinte, olha. Então, como é que a gente pode ir representando todos esses conjuntos? Ó? Se eu for representando aqui, utilizando essa notação, eu posso dizer que esse retângulo menor aqui é os naturais. Aí eu posso colocar um retângulo maior ainda para representar os inteiros. Ó. Então, os inteiros vão ser esses... Eu posso representar como sendo esse conjunto maior. Aí. Por quê? Né? Eu já comentei. Tem número inteiro que não é natural, né? Então, o inteiro eu posso representar como sendo esse conjunto um pouco maior. Na prática mesmo, pessoal, esses conjuntos são infinitos. Então, é como se esse natural e esses inteiros aí, eles fossem infinitos, mas um infinito não engloba o infinito do outro. É como se tivessem tamanhos diferentes de infinitos. É uma coisa que não faz muito sentido, mas se você perceber, de fato, há números que são inteiros que não são naturais, beleza aí? Então, apesar desses conjuntos serem infinitos, os números inteiros possuem alguns números que os números naturais não têm. Tá dando certo aí? Tá. Aí, se você for representar o conjunto dos números racionais, ele engloba os dois. Ó. O conjunto dos números racionais, a gente pode representar desse jeito aqui. Ó. Ele engloba tanto os naturais como os inteiros, mas... há números que são racionais, né? Que não são nem inteiros nem naturais. Tranquilo aí? Não. Então tá, tem número que é racional, mas não é inteiro. Por exemplo, né? Me dá um exemplo aí do número que é racional, mas não é nem inteiro nem natural. O número 10 sobre 3. Ele não é nem inteiro, nem natural. Mas ele pode ser escrito como sendo a divisão de dois números inteiros. Então ele é racional. Tranquilo, hein? Se você pegar o número natural, por exemplo, o 12, por que ele é um número racional? Por que ele está dentro desse retângulo vermelho aí? Porque na prática o 12 ele pode ser escrito como sendo 12 dividido por 1, ou então 24 dividido por 2 e assim por diante. Eu consigo dois números inteiros que dividido dê igual ao 12. Tudo certo, pessoal? Aí? Beleza. Aí tem alguns números que não podem ser escritos da forma de fração. Esses números que não podem ser escritos na forma de fração, a gente vai representar como sendo números que não são racionais. Aí a maneira mais natural da gente dizer isso é chamar esse conjunto de irracionais. Então eu vou representar um conjunto aqui ao lado. Então tem um conjunto aqui ao lado, que eu vou chamar de conjunto dos números irracionais. Vou representar com esse I duplo aqui, ó. E esse conjunto, pessoal, são números que não são racionais, não podem ser escritos na forma de fração. Exemplos desses números aí é o raiz de 2. Raiz de 2, por exemplo, não tem como representar isso aqui como sendo a divisão de dois números inteiros. Não existe, certo? Tem alguns números que têm essa propriedade. O π, por exemplo, que é aquele 3.14, 15, né, 27, etc. Esse número também não pode ser representado como a divisão de dois números naturais e assim por diante. Tá. E esse retângulozão inteirão aí, com tudo, pessoal, é o que a gente chama de conjunto dos números reais. Tranquilo aí? Então, o conjunto dos números reais é esse retângulo inteiro que engloba o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tudo certo aí? Beleza? Esse conjunto é o conjunto que a gente trabalha em engenharia, enfim, quando a gente está tratando com funções e envolve lá para o cálculo para a gente fazer limite, derivada, integral. A disciplina de cálculo diferencial é baseada nesse conjunto dos números reais. Beleza? O conjunto dos números reais engloba todos esses conjuntos que a gente viu aí.
Aí, esse tal desses conjuntos dos números reais tem uma propriedade interessante nele, que é a seguinte, ó. Você pode representar cada número como sendo um ponto de uma reta. E isso permite que a gente faça o plano cartesiano. E esse plano cartesiano permite que a gente represente gráfico de função. Beleza? Por conta dessa propriedade, desse conjunto dos números reais, poder ser escrito em uma correspondência com uma reta. Como é que faz isso? Ó, vou dizer. É o seguinte. Vou colocar correspondência de R com a reta. Para fazer essa correspondência, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, olha. Imagina que eu vou fazer uma reta, aí. Escrevi uma reta. Aí, nessa reta, a gente vai decidir um sentido que ela cresce. Aí, na prática, eu poderia escolher esse sentido ou esse. Tanto faz. Em geral, a gente representa que o crescimento da reta é para a direita. Tranquilo aí? Mas se você quiser representar para a esquerda, tudo bem. Você tem que botar algum sentido de crescimento da reta. Aí, o seguinte, ó. Escrever uma reta onde você bem entender, você escrever uma reta. Aí, em qualquer lugar dessa reta, pessoal, aí na prática acontece o seguinte, todo ponto de uma reta a gente pode representar com uma letra maiúscula. Beleza? E em geral a representação de pontos da reta é assim. Se eu represento qualquer ponto da reta, esses pontos são representados com letras ocidentais maiúsculas. Aí faz o seguinte, ó. Pega essa reta, aí onde tu quiser, tu escolhe para ser o zero dos números reais. Todo mundo entendendo aí? Então, fez a reta, decidiu um sentido de crescimento para ela. Onde você bem entender, você marca em um ponto. Aí eu vou dizer que esse ponto aqui é o O maiúsculo. E esse O maiúsculo vai representar o número zero dos reais. Está compreensível o que a gente está fazendo? Beleza, pessoal? Isso vai fazer com que a gente consiga construir gráfico, por incrível que pareça. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu peguei uma reta, desenhei. E em qualquer lugar dela, onde eu quis, eu desenhei para representar o zero. Tá, aí ocorre o seguinte, olha. Já que você escolheu o zero para ficar aqui, e essa reta tem sentido de crescimento para a direita, significa que à esquerda desse número vão estar os números negativos. E à direita desse número vão estar os números positivos. Tá dando certo o que eu estou falando? Todo mundo entendendo? Beleza. Aí você vai fazer o seguinte, ó. À direita desse zero, então, você vai escolher o lugar que você quiser e você vai dizer que representa o número 1. Beleza? Então, tá aqui o meu zero, eu vou escolher onde eu quiser aqui no lado direito e eu vou dizer que esse ponto aqui, A, vai representar o número 1. Aí, pessoal, a partir do momento que você fez isso, aí você amarrou todos os outros números. Porque se o 0 está aí e se o 1 está aí, então não tem outro lugar que o 0,5 possa estar, por exemplo. O 0,5 só pode estar aqui, ó. Tá compreensível? Aí se o 0,5 está aqui, o 0,25 está aqui, por exemplo. O 2 está aqui e assim por diante. Aí, o que vai decidir esse tamanho aí? O que decide esse tamanho aí é a sua unidade de medida. Esse tamanho pode ser centímetro, metro ou pode ser a unidade que você deseja criar. A unidade é a minha e vai ser esse tamanho aí. Todo mundo entendendo aí? Aí, em geral, é uma padronização de medidas, mas, enfim. Depois que você fez isso aqui, depois que você fez o seguinte procedimento, escreveu uma reta, marcou o 0 e marcou o 1, todos os outros pontos, pessoal, vão ser marcados a partir daí. Então, aqui vai estar o menos 1, aqui vai estar o 2, aqui vai estar o menos 2, e assim por diante, ó. Aí o que vai acontecer, pessoal? Todo ponto da reta vai representar um número real. E todo número real pode ser representado como um ponto da reta. Todo mundo entendeu o que eu disse agora? Por exemplo, se você pensar num número, sei lá, 2,5. Esse número 2,5 pode ser representado na reta. Tranquilo aí? E se você pensar nesse ponto, esse ponto aqui, C, ele representa algum número. Por exemplo, ele talvez representasse 4,7 aí.
Todo mundo entendendo? Então, todo ponto da reta representa um número. E todo número é representado por um ponto da reta. Tá dando para entender? Então, todo número real pode ser posto na reta. Basicamente é isso. Tranquilo? Todo mundo entendendo? Essa correspondência é chamada de correspondência biunívoca. Essa correspondência que eu estou trabalhando aqui é chamada de correspondência, né? Biunívoca. Por que ela é uma correspondência biunívoca, pessoal? O que significa isso na prática? Significa o seguinte: todo número real pode ser representado por um ponto da reta e todo ponto da reta está relacionado a um único número real. Aí, a partir daí, começam a surgir algumas propriedades interessantes de número real. Que é o seguinte. A partir dessa representação da gente, pessoal, 0, 1 e assim por diante. E essa reta aqui, literalmente eu vou chamar ela de reta dos reais. Já vou representar com um Rzinho ali. Então, aquele conjunto lá, esse conjunto aí, ó, grandão, ele pode ser representado por essa reta também. Beleza aí? Tá. A partir dessa representação, já sai uma definição de módulo de um número real. Que é o seguinte. A gente vai denominar módulo de um número real da seguinte maneira. Denominamos, né? Módulo de x pertencente aos reais como sendo a simbologia é essa, módulo de x, o qual representa a distância de x até os zeros, né? Pronto. Esse tal desse módulo aí a gente precisa muito no estudo de limite, lá em cálculo e tal, essas coisas. E ele é simples. O que significa o módulo de um número, pessoal? O módulo do número é a distância do número para o zero. Beleza? É só isso. Então, por exemplo, se você pegar nessa reta aqui o 2, a distância do 2 aqui para o zero, vocês concordam que é 2 unidades? Se você está parado no 2 e vai para o zero, lógico, né? A distância dele para o zero é 2 unidades. Então, significa que o módulo do 2 é igual a 2, né? Todo mundo entendendo? Beleza. Agora, observa o seguinte, ó. Se você tiver que calcular o módulo de menos 2, você teria que calcular a distância do menos 2 para o zero. Tranquilo aí? Aí, a distância do menos 2 para o zero também é 2 unidades, né? Se você está parado em cima do menos 2 e cair para o zero, você vai ter que andar 2 unidades também. Então, na prática, o módulo do menos 2 também é 2. Já que o módulo representa uma distância, pessoal, ele não pode dar negativo. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Tá. Então, a gente pode representar o módulo de um número x como sendo, dá uma definição mais formal, como sendo x, se o x for maior ou igual que zero, e menos x se o x for menor que zero.
Olha, a gente tem dessa, então. Se você for usar essa notação aqui, se você for usar essa definição de módulo, nota que o módulo do 2, olhando para cá, você vai avaliar o seguinte, esse 2, ele é um número maior ou igual que 0 ou menor que 0? Ele é maior ou igual que 0. Então, o módulo dele é ele mesmo. Agora, se você for pegar o menos 2, o menos 2 ele é um número negativo, não é isso? Então, o módulo dele tem que ser igual a menos ele, não é isso? Todo mundo entendendo aí? Aí o módulo dele vai ser 2. Tá correto, pessoal? Todo mundo entendendo? Então, a gente já sabe representar ponto real na reta, já deu uma medição, a partir dessa medição já sai a definição de módulo. O módulo de um número é o próprio número se o número for maior que 0, ou então menos um número se o número for menor que 0. Outra maneira de você representar módulo, por incrível que pareça, uma definição auxiliar para módulo é essa aqui, ó. Você pode representar o módulo de um número como sendo a raiz quadrada do número ao quadrado. Por quê? Ó? Vamos lá. Vamos utilizar o 2 e o menos 2 de novo. Se você pegar a raiz do 2 ao quadrado, o 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz do 4, certo? Raiz do 4 é 2. 2 é a mesma coisa do módulo de 2. Todo mundo entendeu todas essas igualdades aí? Beleza. Vamos fazer com menos 2. Ó. Se você fizer aqui com menos 2, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4 também, porque menos 2 ao quadrado não é 4? Beleza, pessoal? Se você multiplicar dois números negativos, o resultado é positivo. Certo? É aí que eu estou falando? Menos 2 vezes menos 2 é 4. Raiz do 4 é 2. Só que 2 é a mesma coisa do módulo de menos 2. Então, de fato, olha, se você tiver um número ao quadrado dentro de uma raiz, o resultado é módulo dele. Aí isso aí faz com que a gente tenha que ter um certo cuidado quando a gente está resolvendo conta prática com isso aí. Pode ser que você tenha visto que, por exemplo, a raiz quadrada de menos 10 elevado ao quadrado, você poderia cancelar esse 2 com essa raiz, e o resultado disso seria menos 10, certo? Isso aí está errado, pessoal. Não é isso, beleza? Essa conta está totalmente errada. A raiz quadrada de um número ao quadrado é quem na prática? É módulo do número. Mas o 10 não é um número negativo? Não é isso? Então, o módulo do menos 10 é menos o menos 10, que é 10. Tranquilo aí? Então, cuidado para você não fazer cancelamento com raiz quadrada e 2. Isso não está certo. Se você tiver raiz quadrada de um número ao quadrado, é módulo dele. Aí, se o número for positivo, aí tudo bem, dá 5, mas é por coincidência. Porque na prática, a raiz quadrada do 5 ao quadrado é módulo do 5. Aí o módulo do 5 é 5, porque o 5 é positivo. Deu para entender, pessoal, isso aí? Foi, né? Tudo bem. Olha, é o seguinte, com esse tal desse conjunto dos números reais, a gente define uma relação importantíssima que a gente vê no curso inteiro aí de engenharia, basicamente de quase tudo que envolve matemática, que é o conceito de função. Beleza? O que é uma função? Função, pessoal, basicamente é uma relação que se envolver número, porque pode ser que função não envolva número, mas eu já vou partir do pressuposto que envolve número. Função você pode entender como sendo uma relação que ocorre o seguinte. Imagina que você vai representar a função como sendo uma espécie de uma caixa que você vai jogar um número dentro dela. Lá, vou jogar um 3 aí e vai sair outro número. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Então, imagina que você vai representar uma função com uma lei de formação f de x igual a 3x. Lá, vou representar uma função desse jeito. Se eu jogar um 3 aqui dentro, então vai sair 3 vezes 3, que é 9. Está compreensível, pessoal, isso aí? Então, função é uma relação que toma um conjunto. Se for uma função
definida no conjunto dos números reais, ela toma um real e relaciona com outro número real. Tá dando certo isso aí? Beleza? Aí basicamente é o seguinte, ó. Então, para você ter uma função, você tem que ter dois conjuntos. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de um conjunto A e um conjunto B. E essa função, ela toma valores nesse conjunto A e leva cada valor desse aqui num elemento do conjunto B. Tá dando certo, pessoal? Aí? Por exemplo, se for essa função f de x igual a 3x, ela pegaria o 3 aqui e levaria no 9, lá no B. Tá dando certo aí? Aí é o seguinte, olha. Tem algumas condições que uma relação tem que satisfazer para ser função. Para que, de fato, uma relação seja função, pessoal, eu vou colocar logo o que não pode acontecer, certo? Não pode acontecer o seguinte. Imagina que você tem aqui o conjunto A e aqui o conjunto B, por exemplo. Aí vamos supor que você tenha algo desse tipo aqui, ó. Nem interessa quem sejam os números a priori, certo? Se você tiver o conjunto A, pessoal, e tem alguém sobrando aí nesse conjunto A, por meio dessa relação que é essa função, isso é ter um número que ela não pega dali. Tem um número que fica sozinho naquele conjunto A. Se isso acontecer, então essa relação não é uma função. Quando você tem uma função de A para B, e a gente representa desse jeito, todo elemento desse conjunto tem que estar relacionado com algum elemento do outro. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? Então tá. Na prática, para que isso aqui seja função, isso não pode acontecer. Ó. Todo elemento do A tem que estar relacionado com algum elemento de B. Tá compreensível aí? Então isso aí não é função. Aí a outra condição que uma relação tem que satisfazer para ser função é essa aqui. Ó. Se você tiver o conjunto A e o conjunto B, também não pode ocorrer isso aqui. Ó. Imagina que você tenha algo desse tipo aqui. Ó. Você tem o mesmo elemento aqui do A relacionado com dois elementos de B. Se isso acontecer, isso também não é função. Todo mundo entendendo? Beleza? Então, uma relação que não fura essas duas condições é chamada de função. Beleza? É mais fácil você entender quando não é. E se você tiver qualquer relação que não fure essas duas condições, ela vai ser uma função. Isso é, todo elemento do A tem que estar relacionado a algum elemento do B. E eu não posso ter um mesmo elemento do A relacionado a mais de um elemento do B. Deu para entender, pessoal, isso aí? Beleza? Tá. Então, isso aí não é função por conta desse elemento sozinho. E isso aqui também não é função, ó, por conta que esse elemento está relacionado com mais de um elemento de B. Aí eu vou para alguns casos particulares aqui. Ó. Se você tiver A e B aqui, por exemplo, conjuntos genéricos aí, arbitrários, pode ser que você tenha isso aqui. Ó. Nada impede que você tenha isso, por exemplo. Imagina que você tem uma função que está relacionando esses dois conjuntos, e aqui tu tem que o mesmo elemento de B está relacionado a dois elementos de A. Se isso acontecer, pessoal, não tem problema. Pode ser que seja função. Nesse caso Por quê? Ó? Nota que todo elemento de A está relacionado a um único elemento de B. Só sai um tracinho daqui. Por exemplo, daqui saía 2, né? Ó? Por isso que não era função. Todo mundo entendendo aí? Mas daqui de cada ponto desse só sai um tracinho. Então, show de bola. Ela não furou aquela propriedade de cada elemento de A só está relacionado a um elemento de B. Um mesmo elemento de B pode receber mais de um de A. O que não pode acontecer é o contrário. E também não tem elemento aqui de A que não esteja relacionado com alguém.
Todo mundo entendendo aí? Não tem ninguém de A aqui sozinho. Então isso aqui é função. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza? Continuando. Aí, quando você tem uma função desse tipo aqui, ó. Imagina que você tem uma função desse tipo, envolvendo dois conjuntos A e B. Tá. Olha, se você perceber, isso aqui é função mesmo, né? Não sobra ninguém e aqui só sai um tracinho de cada. Show de bola. Olha, nota que tá sobrando elemento em B. Tem problema? Não tem problema. O que não pode é sobrar elemento em A, para ser função. Tá. Agora acontece o seguinte, nesse caso, todo elemento de B só está relacionado a um elemento de A. Beleza aí? Quando isso acontecer, pessoal, essa função é chamada de injetor ou injetivo. Certo o que eu falei agora? Quando todo elemento de B só está ligado a um elemento de A, isso aqui não ocorre, né? Ó, isso aí não é uma função injetiva ou injetora. Porque tu tem o mesmo elemento de B recebendo mais de um elemento de A. Todo mundo entendendo aí? Quando a função, essa função também é dita ser de 1 para 1. Uma função 1 para 1 é que todo elemento de A só está relacionado a um elemento de B e todo elemento de B só está relacionado a um elemento de A. Quando isso acontecer aqui, essa função é chamada de injetora, certo? Mas a gente está só nas nomenclaturas básicas aqui de função para a gente começar mesmo, certo? Aí é o seguinte, quando você tem isso aqui, ó, imagina que você tem algo desse tipo. Isso aí, pessoal, relacionando dois conjuntos, da forma como tá, é uma função? É, né? Porque não sobra nenhum elemento de A, todo elemento de A só sai um, né? De elemento de B e tal. Mas aconteceu o seguinte, ó. Nesse caso, não sobrou elemento nenhum de B solto. Todo mundo entendendo aí? Todo elemento de B está relacionado com alguém de A. Quando isso aí acontece, pessoal, a função é chamada de sobrejetora. Beleza? O que eu falei agora. Então, quando não sobra elemento do outro conjunto lá, que está relacionado pela função, a função é chamada de sobrejetora. Então, essa função aqui, ó, do jeito que está aí, ela é uma função injetora, mas não é sobrejetora. Porque sobraram alguns elementos aí que não estão relacionados com ninguém. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Tá. Então, essa função aqui é sobrejetora. Porque não sobrou elemento aqui. Aí pode ser, pessoal, que a função satisfaça as duas condições, certo? Então, vai que acontece algo desse tipo. Aqui tu tem os conjuntos A e B. E essa função, ó, cada ponto de B só está ligado a um ponto de A e não sobra ninguém de B. Então essa função ela é injetora e sobrejetora. Tudo certo aí? Então, quando a função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é chamada de bijetora. Ou uma bijeção, certo? Então essa função é injetora, essa função também é sobrejetora. Então, no caso, isso aqui é uma bijeção e a função é chamada de bijetora. Deu para entender? Boa? Tá. Aí é o seguinte, olha. Nesse caso aqui, com essa conceituação de conjunto de números naturais, inteiros, racionais e reais, com a especificação dos reais na reta e com essas definições de função, aí a gente vai começar a ver as funções reais
começando com função polinomial de primeiro grau e a gente vai continuar a partir disso, certo? Então tá, vamos nós. Seguinte, ó. Se você perceber ali, pessoal, eu tinha comentado que para a gente representar o conjunto dos números reais, você podia escolher uma reta, aí escolher o sentido de crescimento ou decrescimento da reta, aí você escolhe o ponto que você quiser para chamar de zero, e depois você escolhe um ponto. Aí, depois que eu tenho um sentido de crescimento e o zero, eu não posso colocar o 1 aqui, né? Porque a gente não admitiu que o sentido de crescimento da reta é para a direita, então o 1 não pode estar à esquerda do zero. O 1 tem que estar aqui, ó. Aí depois que você escolheu a reta, o sentido de crescimento, a origem e a unidade, se você fizer o seguinte, se você botar outra reta perpendicular a essa, admitir que o sentido de crescimento da reta, por exemplo, é para cima, e escolher o mesmo zero daquela primeira para ser o zero dessa outra, e depois escolher uma unidade, aí você fez o que é denominado plano cartesiano. Deu para entender aí? Então, o que é o plano cartesiano? Você faz aquela mesma estratégia de representar a reta, o sentido de crescimento, o zero e a unidade, só que você faz uma na horizontal e outra perpendicular que você tinha feito. Todo mundo entendendo, pessoal? Aí? Quando você faz isso, você criou basicamente o que você chama de plano cartesiano. Certo? Aí esse tal desse plano cartesiano é onde a gente representa os gráficos das nossas funções. Tudo certo, pessoal? Aí, todo mundo entendendo? Então tá, olha. Eu nem cheguei a comentar aqui, me permita fazer isso agora. Esses elementos, quando você tem uma função de A para B, esses elementos desse conjunto A aqui, você chama esse conjunto A, se de fato isso aí for uma função, você chama esse conjunto aqui de domínio da função, sabe? Beleza, pessoal? Em geral, quando você tem uma função de A para B, se você tem uma função de A para B, esse conjunto A aqui você chama de domínio da função. Aí, esse conjunto B, do conjunto que possui os valores que estão relacionados com alguns elementos de A, você chama de contradomínio da função. Show de bola. Dado que você tem uma função de A para B, pessoal, não necessariamente todos os elementos de B estão relacionados com A. Pode ser que sobre alguém de B que não esteja relacionado com A. Se for esse o caso, aí, você vai ter que o B não vai ter todos os elementos que estão relacionados com A. Aí é o seguinte, todos os elementos de B que estão relacionados com A, você chama de imagem da função. Deu certo aí? Então tá. Tá tendo uma aula antes aqui, mas pode entrar. Tranquilo. Ó, então, todos os elementos de B que estão relacionados com algum elemento de A, você chama de imagem. Pode ser que a imagem, pessoal, seja igual ao contradomínio ou não. Todo mundo entendendo aí? Tá compreensível o que eu estou falando? Então, recapitulando. Domínio é o próprio conjunto A. Contradomínio vai ser esse conjunto B de todos os elementos que possivelmente estão relacionados com A. Aí, a imagem são só os elementos do B que de fato estão relacionados com A. Tudo certo aí? Beleza. Aí é o seguinte, ó. Nesse plano cartesiano, pessoal, esse eixo vertical, em geral, a gente representa como sendo o eixo das ordenadas. E, de modo geral, a gente representa esse eixo com a letra Y. E esse eixo horizontal, a gente dá o nome de eixo das abscissas. Tem um Szinho, né? E aqui é o X e aqui é o Y. Tudo certo aí? Aí é o seguinte. Se você tem um plano cartesiano, pessoal, você pode começar a plotar gráfico de função. A gente começa aqui
Eu vou começar com as funções polinomiais de primeiro grau, certo? E a função mais direta que você pode representar como sendo a polinomial de primeiro grau é uma função constante, que é o seguinte. Se você pegar aqui uma função f de x igual a c, aí essa função como sendo uma função dos reais para os reais, né? Então, enfim, eu tenho uma função f que pega número no conjunto dos números reais e leva nos reais, e cada real ele leva sempre no mesmo número, c. Se isso acontecer, pessoal, a representação gráfica dessa função vai ser uma reta horizontal. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar o plano cartesiano, yx, e vamos supor que a gente queira representar a função f de x igual a 5. Olha, para qualquer número que você pegar, não interessa qual seja, por exemplo, o 1. Se você pegar 1, o f do 1 dá quanto? 5, né? Porque a função não é constante. Então, o f do 1 aqui, ó, vai dar 5. Todo mundo entendendo, hein? Beleza? Se você pegar o f do 2, o f do 2 também dá quanto? 5. Então, olha, não interessa qual seja o x que você pegue, pessoal. O f da função sempre vai dar aqui, ó. E o gráfico da função é essa reta horizontal, que passa justamente pelo número 5. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Então tá. O gráfico de uma função constante f de x igual a c é uma reta que passa pelo ponto C aqui no eixo y, no eixo das ordenadas que passa aqui pelo C, né? Essa reta é paralela a esse eixo x. Olha, pessoal, todo ponto da reta, todo ponto de um gráfico, ele é sempre representado na mesma ordem. Primeiro você sempre representa a abscissa e depois você representa a ordenada. Tranquilo aí? Então esse ponto aqui de coordenadas 1 e 5 eu tenho que representar primeiro a abscissa, depois a ordenada. E essa ordem importa, porque se você trocar, por exemplo, o ponto 1 e 5, ele é totalmente diferente do ponto 5 e 1. Beleza aí? Esse par que você representa aqui nos pontos de uma função é chamado de par ordenado. Todo mundo entendendo? Beleza? Tá. Então, olha, basicamente, uma função constante f de x igual a c, pessoal, ela é uma reta horizontal que passa pelo ponto de coordenadas 0 e c. Ela é paralela ao eixo x e passa pelo ponto de coordenadas 0 e c. Esse ponto aqui é um ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a c. Deu para entender, galera, isso aí? Tudo bem? Show de bola. Então, já sabemos representar uma função constante. Vou botar mais uma aqui só, certo? Tem uma função também polinomial de primeiro grau que é chamada de função identidade. Função identidade, pessoal, é a função f de x igual ao próprio x, certo? Se você for representar essa função, como é que você pode fazer? Ó? Essa função vai ser uma reta que faz 45 graus aqui, ó, com o plano cartesiano. Ela é uma reta que faz 45 graus aqui com o plano cartesiano e ela funciona da seguinte maneira. Se você pegar o 1, o f do 1 dá quanto? 1. Todo mundo entendendo aí? Se você pegar o 2 aqui, o f do 2 dá quanto? 2. E assim por diante. Todo mundo entendendo isso aí? Certo, pessoal? Essa função identidade, ela é uma reta também. Ela faz 45 graus com o plano cartesiano. E ela é representada como sendo f de x igual a x. Deu para entender isso aí? Beleza, galera? Mais ou menos. De novo. Se você pegar e for representar essa função f de x igual a x no plano cartesiano,
Como é que eu posso fazer? Olha, o f do 1 vai dar igual ao próprio 1. O f do 2 vai dar igual ao próprio 2. Então, nota que essa distância aqui sempre vai ser igual a essa distância. Se eu for representando isso graficamente, todos os pontos dessa reta f de x igual a x vão pertencer a essa reta aqui, ó, que essa distância aqui é igual a essa. Isso vai fazer com que essa reta fique a 45 graus do eixo x. Tá dando certo, galera, isso aí? Beleza? Aí... Tá, eu vou ter que terminar aqui por conta que já deu 7 horas. Próxima aula, a gente vai continuar a partir daí. A gente vai ver em sequência função linear, função afim. Aí depois a gente vai começar a ver resolução de sistema e inequação do primeiro grau e estudo de sinal. Depois a gente começa com polinomial de segundo grau, sistema envolvendo funções polinomiais de segundo grau, estudo de sinal de função polinomial de segundo grau. Depois uns sistemas mais complexos e assim por diante. Mas por hoje vai ser só isso aí mesmo, né?